Olá, estamos hoje então agora nessa nova videoaula para continuar a explicação de uso de dados em painel para regressões econométricas. Estamos então continuando o nosso slide 12. Estamos na parte 3, onde nós vamos fazer um exemplo para trabalhar com modelo de efeitos fixos, dados em painel em R, utilizando os dados do exemplo do professor Oscar Torres Reina, da Princeton University. Recomendo que vocês olhem este post. Este post ele está em 2 sites, mas ele tem pequenas alterações, porque em algum formato eu consigo colocar alguns objetos com mais detalhe. Vale a pena olhar os dois, tá certo? Onde nós trabalhamos em R. Então, nesse exercício, primeiro a gente vai chamar alguns pacotes. Recomendo que vocês também deem uma olhada nesse outro post, onde eu falo um pouquinho sobre o dado em painel. Vou fazer o procedimento parecido com o que a professora Annika Chova, da Ohio University, fez, um exemplo, e que eu adaptei para o exercício dos dados do Torres Reina. Então, primeiro a gente chama esses pacotes que são necessários para a nossa estimação. Nem todos serão usados nesta videoaula. Nós vamos usar principalmente este aqui, PLM. Recomendo aos alunos que estiverem interessados, um pouco mais curiosos, que olhem também esse link. Esse link da Princeton University tem vários códigos para vários softwares econométricos. Então, primeiro, nós vamos puxar os dados. Nós vamos, então, usar o pacote foreign para puxar os dados diretamente do site da Princeton University. Então, nós vamos usar esse dataset Panel 101, que é da disciplina do professor Oscar Torres Reina. E eu pedi para ele colocar o começo dos dados numa tabela para olharmos aqui como eles estão dispostos. Então, eles estão com uma coluna para os países. Eu vou trabalhar aqui com 7 países, e nós temos aqui 10 anos. Então, os dados estão num formato que a gente diria um formato long. Eu pus essa tela aqui do dataset, puxando ele de dentro do Stata. Na verdade, esse dataset está preparado para o Stata. É por isso que no outro slide a gente precisou usar o pacote foreign para puxar um arquivo em formato DTA, desculpe. Aqui está DAT, é um formato DTA. E dá para ver como os dados estão organizados. Isso vai ser bastante importante na hora de especificar o painel. Na hora de especificar o painel, a gente tem que colocar os índices, os indicadores do cross-section e do tempo. Isso foi comentado na videoaula anterior, nas partes 1 e na parte 2. Então, country vai ser o nosso indicador para o cross-section. Year vai ser o nosso indicador para a série temporal. Aqui vocês conseguem ver que eles estão, então, cada país em cima do outro, ou seja, estão empilhados a um formato que a gente chama de formato long. Eu primeiro tiro um plot. Nós estamos usando aqui a função coplot, onde eu pedi a variável y em função do ano, do year. Então, eu tenho y aqui no meu eixo vertical, anos no eixo horizontal. Veja que ele coloca alternado aqui os rótulos, mas é a mesma coisa. Essa barra country
me indica que ele vai dividir cada um dos países. Então, eu tenho aqui a indicação, aqui está meio pequeno, mas é A, B, C, D, E, F, G. Ele vem, quando você roda esse código, ele vem essa descrição aqui em inglês, eu traduzi para vocês, do Mansion e Hilby, onde ele fala então, ó, as barras ao topo indicam o gráfico correspondente a cada país, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F e G. Ok? Então, esse é o formato que nós temos para simbolizar os nossos dados. E aqui eu consigo, então, ver o gráfico. Nesse caso, está com linhas. Eu fiz um outro com pontos. Então, aqui eu fiz com pontos e linhas. Então, onde a gente consegue ver cada um dos anos, a variável Y e cada um dos países. Então, a gente, para sair aqui pontos e linhas, você põe aqui type B e você consegue, então, observar que tem um comportamento distinto, razoavelmente distinto, né? Então, alguns até poderiam dizer, olha, o ABC parece um com o outro, um pouco mais, né? Alguns aqui talvez o G também, alguns aqui tem uma quebra, mas está em anos diferentes. Então, a gente vai observar esses detalhes para refletir a respeito do efeito de cada país, ou seja, o efeito fixo, ok? Aí eu faço um scatter plot de dentro do pacote car. Eu pedi neste caso para não colocar o box plot, pedi para suavizar, colocar a linha de regressão. Então veja, ele plota cada um dos países com uma cor, um símbolo, cada um com um símbolo, que dá para vocês verem então a cada ano como é que eles estão dispersos. É o mesmo gráfico anterior, com a diferença que eu tenho agora um país junto do outro e eu tenho a linha de suavização. O smooth aqui está true, então ele saem essas linhas de ajuste para cada país. Não estão os box plots, vocês podem fazer o teste de querer especificar diferente isso aqui para ver como que ele altera, tá certo? Então, a gente consegue ver aí algumas especificidades, alguns pontos atípicos que vão aparecendo, né, descolados dos demais, representando aí as heterogeneidades. Eu posso fazer o modelo que a gente chama de modelo empilhado, o modelo pooled. O modelo pooled quer dizer, eu estou misturando tudo, tá certo? É um mix, eu estou colocando todos os dados juntos, empilhados. Eu vou fazer de duas formas que dão o mesmo resultado. O modelo empilhado, ele dá a mesma coisa que se eu fizesse um mínimos quadrados ordinário com os dados sem a especificação de painel. Isso vai aparecer daqui a pouco no outro slide. Mas então nós temos aqui o código. Então esse box todo, esse script é esse box um pouco mais escuro aqui, tá certo? Onde a gente chama o pacote PLM. Eu deixei aberta aqui a opção, se vocês quiserem que ele não apresente notação científica, né? Então, por exemplo, aqui está com notação científica. Se você quiser algo diferente, você pode mudar. Eu coloquei aqui, então, a especificação, a definição do painel. Ou seja, eu falei para o programa que panel set é um data frame de painel. Veja que aqui está P data frame. A partir do dado do meu objeto panel,
lá naquele meu objeto panel, quando eu chamei ele no outro slide, ele não estava com a especificação de painel, mas sim apenas de dados empilhados. Agora eu estou dizendo para o programa, ele é um painel, ele tem índices para o cross-section e para o ano. Sempre coloquem nessa ordem para não ter erro, tá certo? Especificamos aqui uma fórmula, que eu não precisava necessariamente fazer isso, mas eu faço porque facilita. A gente tem um pouquinho mais de controle. Neste caso, estamos fazendo um modelinho bastante simplório, y em função de x1. E depois eu estou, então, falando, olha, o meu modelo chama-se Pooled. Ele é feito com o PLM, Panel Linear Model. O pacote PLM já foi chamado aqui em cima. Ele vai executar esta fórmula, y em função de x1. O dataset é o panel set, então ele já vai recuperar essa informação de que é um dado em painel. E o meu index é C, country e year. Ok? Eu gosto de deixar ele bem explícito para ficar bem claro. Você lê o código e já entende o que está acontecendo. E aqui nós vamos colocar model pooling, entre aspas. Então, aqui eu estou dizendo para ele, olha, faça o modelo pooling. Tá certo? E peço, finalmente, o sumário, aqui o resultado, a saída do meu modelo de painel. Ele vai identificar, é um pooling model. Ele vai falar qual foi o comando chamado. Esse comando vem daqui, desta linha. Veja que ele sai igualzinho. Aqui eu tenho as informações básicas do painel. É um painel balanceado. Tenho 7 cross-sections. Tenho 10 períodos de tempo. E um total de 70 observações. Então, aí, aqui eu tenho estatísticas dos resíduos. Aqui os parâmetros estimados com desvio padrão, teste T, valor da probabilidade e os níveis de significância aqui. Então, esse asterisco significa que estou entre 0,01 e 0,05, ou seja, de fato eu tenho 0,016. Então, eu posso dizer, olha, este parâmetro é significativo, diferente de 0, porque ele está abaixo do meu nível de significância, imagine 5%. Então, eu falarei que ele é significativo a 5%. O parâmetro do x1 teve uma probabilidade de 0,5, portanto, ele não aparece nada. Ó. Entre 0,1 e 1, o pacote PLM ele me reporta como vazio, ou seja, está em branco, não foi significativo diferente de 0. Tá certo? O meu H0 é que o parâmetro é 0. Ah, mas deu um valor muito grande. Sim, mas ele também deu um desvio padrão muito grande. Então, estatisticamente, a gente não tem como dizer que ele é diferente de 0. Estatisticamente, a gente tem que falar que ele é 0. Ok? Aqui embaixo saem os ajustamentos, o coeficiente de ajustamento, coeficiente de R quadrado ajustado. Eu preciso sempre deixar claro que na modelagem de painel tomem bastante cuidado com essa medida para ter certeza de qual é o intervalo de variação. Tá certo? Vocês vejam ali, por exemplo, que o R quadrado ajustado deu negativo. Então, nesse tipo de modelo, você pode ter valores indo de menos infinita a 1. E é lógico, quanto mais próximo de 1, melhor, mas ele não é entre 0 e 1. Então, isso precisa ficar bem claro. Bom, então eu posso aplicar também no modelo empilhado o mínimo quadrado ordinário, no modelo empilhado. Eu posso fazer como numa regressão convencional, linear model, y em função de x1, sem especificar o painel, e consigo ver que o resultado vai ser o mesmo do modelo pooled. Ok?
E o resultado agora, colocando ele como uma tabelinha, a gente gosta bastante desse pacote Stargazer. A função Stargazer me permite gerar uma tabelinha mais organizada, mais no formato já de alguns periódicos aí, científicos na área de economia e tal. O plot, então, do MQO, ele mostra para a gente aqui como que ficou o ajustamento nesse modelo. O OLS, ele dá a mesma coisa do que se fosse o painel, tá certo? Aqui com os dados empilhados, tá certo? É um plot do X1 e Y, ok? E aí, então, a linha do meu modelo do ajuste me mostra, então, em vermelho é o meu ajuste e os meus pontos são as minhas observações. Bom, então nós temos suspeitas de heterocedaticidade no meu modelo. Então nós vamos fazer agora a correção da matriz de variância e covariância dos parâmetros. Ou seja, vamos usar erros padrões robustos. Nesse caso, nós vamos fazer o método do Arellano para a correção. Nós temos isso já no pacote Sandwich, que já é puxado automaticamente do pacote PLM. O modelo Pooled já foi feito, existe um objeto chamado Pooled dentro que nós fizemos nos slides anteriores. E eu vou pedir para ele, então, corrigir a matriz de variância e covariância. Então, VCOV-HC, ou seja, variância, covariância, heterocedaticidade consistente, tá certo? Então, essa é a sigla para dizer que eu estou alterando a matriz de variância e covariância pelo método de Arellano. Então, que vai corrigir para nós a heterocedaticidade, tanto quanto a correlação, a covariância também associada a esse modelo. E aí nós temos então o nosso modelo todo, neste caso agora gerando aí um intercepto significativo apenas a 10% e o parâmetro de X1 continua sendo não significativo. Ok? Posso fazer também os erros robustos de White, então, consistentes com heterocedaticidade, neste caso, da mesma forma, só que aqui agora nós colocamos o White 1, que ele me traz, então, a correção para o White, a correção para a variância e covariância dos parâmetros. Então, vejam que eu tenho saídas, né, com métodos com correções diferentes. Então, aí a gente tem depois que usar algumas alternativas, que eu ainda vou falar mais para frente, nas próximas videoaulas, alternativas para correção para avaliação desses modelos com correção da matriz de variância e covariância. Posso olhar a heterogeneidade entre os anos, então eu uso o pacote Gplots e peço para plotar as médias. Então, aqui para ver a heterocedaticidade entre os anos. Ok? Neste caso, ele está com um intervalo de variação aqui para 95% entre as médias. E vou partir, então, para fazer os efeitos fixos. Então, como é que eu estimo o meu modelo de efeitos fixos? Primeiro, nesse primeiro caso, eu chamei o modelo de Fixed Dumb, é o nome que eu que dei, vocês podem usar o nome que quiser. É o modelo do Least Squares Dummy Variable, que a gente apresentou nas partes 1 e 2. Então, onde ele coloca um fator para o país e eu retiro o intercepto. Por quê? Porque este fator vai me dar um intercepto para cada país. Quando eu ponho -1, quer dizer, eu estou retirando o intercepto, porque senão daria a multicolinearidade perfeita. Então, neste caso agora, eu tenho uma saída um pouco diferente. Ó. Ao invés de eu ter um intercepto comum para todos, eu tenho um intercepto para cada país. Como eu retirei aqui -1, quer dizer, então eu não preciso ficar fazendo aquela continha de somar ou subtrair o intercepto,
Não é um modelo de dummy, mas ele já está preparado para entender esta alteração que foi feita por meio do factor. Então, eu consigo observar agora que o meu modelo muda razoavelmente. Ele muda em termos de coeficientes de ajustamento, ele muda do ponto de vista de significância do X1. O X1 agora passou a ser significativo a 5%, tá certo? Ele está aqui menor do que 5%, então ele está significativo a 5%. E eu consigo ver que para o A, B, C, não foi estatisticamente diferente de zero. Para o E também não. E para o G também não. Então, eu posso dizer que o A, B, C, o E e o G têm o mesmo nível. Eles estão com a mesma equação de reação, eles estão, portanto, trabalhando da mesma forma. Eu não identifiquei alterações entre esses. Mas o D e o F são diferentes. Eles são estatisticamente. Esse aqui estatisticamente diferente a 1%, esse outro estatisticamente diferente de 0 a 10%. E aqui eu vejo, então, que um está com um nível bastante acima, o outro um pouco mais acima e os outros estão no nível 0. Então, isso aí mostra para a gente a importância da gente considerar os efeitos fixos. Esse por um modelo de dummy variable, e agora aqui nesse outro slide a gente tem então a estimação agora alterada para o modelo between. Então, o modelo between, já observem que agora eu estou usando o pacote PLM, estou usando a especificação do painel, tá certo? Eu colocando aqui o objeto de painel, o pDataFrame, ele já entende os índices. Por isso que aqui eu não coloquei os índices. O modelo between, e aí então ele já vai me apresentar aqui, ele vai me especificar logo na saída, ele vai falar, olha, é um modelo com um efeito, o efeito individual, ou seja, entre os países. Ele me fala aqui a especificação, os dados do painel, e ele fala para mim, olha, eu tenho, para cada um dos países eu tenho um resíduo, e eu tenho também o intercepto, tá certo? Os meus ajustes. Então eu consigo ver aqui agora, neste modelo do between, eu tenho intercepto significativo, mas X1 não foi significativo. Agora, olhando com o modelo em primeiras diferenças, first differences, veja que eu mudei aqui a especificação agora para FD. Também eu tenho um efeito individual, tá certo? No modelo em primeiras diferenças, como nós especificamos na videoaula anterior, né? Onde nós falamos sobre esse modelo do ponto de vista teórico. E aí agora, então, eu tenho em primeiras diferenças, ou seja, eu fiz T menos T menos 1. Então, ele perde um pouco. Veja que agora ele usou apenas 63 observações. Por quê? Porque eu perdi a primeira, porque é T menos T menos 1. Então, eu perdi 7 observações aqui desse modelo. E aqui ele tem, então, que o X1 foi significativo, mas agora o intercepto não foi. E aí eu tenho, então, mais um modelo para analisar. Agora, eu fiz com o PLM, o modelo fixo, o within. Então, ele é um efeito com um efeito no indivíduo, portanto, no cross-section, tá certo? Então, ele é um pouquinho diferente, ele é mais parecido com o dummy variable. Então, aqui eu tenho X1 significativo. E observem que agora ele não aparece aqui o intercepto e não aparecem os efeitos. Neste caso, eu preciso pedir para ele apresentar o resultado dos efeitos para mim, tá ok? Então, observe também aqui um detalhe importante, que é esse caso aqui, ó. Eu especifiquei o within e eu falei, olha, eu quero um efeito no indivíduo, tá certo?
Quando eu falo individual, ele vai entender que é o country, é a unidade associada ao cross-section. E aqui agora, então, eu peço para ele me mostrar, eu printei o resultado do fixF. FixF é o efeito fixo, é a função para ele me dar o efeito fixo associado ao modelo estimado e que está nesse objeto que eu pus o nome de fixed, tá certo? Eu dei esse nome no slide anterior para o meu objeto PLM, ok? Então, aqui eu tenho o efeito para cada um dos países. Uma limitação que eu tenho neste caso é que eu não estou com o nível de significância desses efeitos. Mas eu tenho que o A está um pouco acima, o B já um pouco abaixo, negativo, o C mais abaixo ainda, e assim eu vou tendo as minhas observações, ok? Para cada um dos países. Então, agora, nesse slide, eu faço um modelo fixo, também é o within também, mas agora observe que eu pus o efeito temporal. Então, agora ele é one way time. Aquele anterior era one way individual. Então, eu estou colocando um efeito para cada ano, ao invés de um efeito para cada país. Tá certo? Essa é a diferença. Então, eu tenho agora que não foi significativo o x1, né? E eu vou olhando, eu vou examinando aqui os meus coeficientes. O R quadrado ajustado eu posso interpretar da mesma forma que o usual. Quanto mais próximo de 1, o R quadrado ajustado é melhor. Indica que o modelo ficou melhor. O R quadrado ajustado, ou seja, ajustado para os graus de liberdade do meu modelo. Então, eu consigo incorporar efeitos, cada efeito tem um parâmetro, e isso muda o meu grau de liberdade do modelo, o meu poder do modelo. Aqui eu fiz a correção do Arellano. O que é a correção do Arellano? A correção do Arellano é uma correção para a variância covariância dos parâmetros. Então, eu estou, na verdade, alterando e corrigindo para heteroscedasticidade. É por isso que ele fala aqui HC, Heteroscedasticity Consistent. Então, eu estou com uma matriz variância-covariância dos parâmetros consistente com a heteroscedasticidade. E isso é importante no nosso modelo. Nós estamos considerando que tem justamente esta característica dentro do modelo de painel. Então, eu estou pegando o modelo que eu estimei no último slide, que foi o modelo temporal. O T é o que eu pus o one way time. Eu escrevi dessa forma. Então, aqui ele mostra para a gente, ó, ele confirma one way time effect within model. Isso aqui ele pegou da estimação do último slide. E aqui ele faz a correção para a variância covariância. Então, veja, ó, ele fala, nota, matriz de variância covariância do coeficiente oferecida é pelo método Arellano. Então, ele pegou e refez aqui o sumário. Neste caso, o x1 não foi significativo novamente. Não aparecem aqui os efeitos fixos. Eles vão aparecer quando eu pedir a função fixF. Aí ele vai mostrar o meu resultado para efeitos fixos. Então, aqui agora, peguei o fixF do modelo One Way Time. Então, eu tenho um efeito para cada ano. E aqui eu posso dizer, então, olha, o efeito para 99 é um efeito de alta em Y, comparativamente 98, comparativamente aos outros anos. Ele faz para cada um dos anos. Então, aqui eu estava com 53 milhões. Aqui eu já estou na ordem de 700 milhões. Aqui eu já estou numa outra ordem bem acima, né? Então, 1 bilhão 700 milhões, tá certo? Então, eu consigo ter uma ideia do efeito temporal, ok? E posso fazer o two ways, ou seja, o efeito fixo tanto no cross-section quanto no tempo.
Então, neste caso, eu tenho o mesmo modelo within, só que agora o efeito eu vou pôr two ways. Então, ele vai saber que eu tenho tanto no country como no year, tanto no individual como time ao mesmo tempo. Tem os dois efeitos. Pedi aqui os dois efeitos, ele confirma na saída para mim, two ways effects within model. Então, eu estou com os efeitos. Então, nos dois momentos. A probabilidade foi 0,29, portanto, esse meu parâmetro não pode ser considerado diferente de zero. Ele está não significativo, ok? Então, eu tenho que tomar cuidado, eu não consigo fazer uma interpretação de x1, ele não foi significativo, diferente de zero. E aqui eu consigo tirar o efeito que ele sai. Ele não saiu para mim o efeito time, ele saiu apenas o efeito individual, tá certo? Ele não conseguiu fazer com o efeito time junto do individual. Então, a gente tem aí os efeitos para o meu modelo. E ainda precisamos, ainda estamos carentes ainda de algumas medidas a mais que nós vamos calcular nas outras videoaulas para poder comparar o modelo. Nós vamos fazer depois o Akai, Schwarz e outras medidas aí. Bem, aqui eu pedi para sair uma tabela do Stargazer, ok? Onde eu pedi então o modelo Pooled, o modelo Fixed DOM, o Between e o First Diff. Então, aqui os painéis que eu fiz com o Between e o First Diff. O Fixed DOM que a gente fez, ele então sai como pelo OLS, veja que ele mostra a diferença. E o Pooled para a gente comparar, né? Neste caso aqui, então eu tenho os meus resultados, os meus modelos, tá certo? Posso olhar pelo R quadrado ajustado, tem algumas informações aqui que me remetem para o Fixed DOM, nesse caso, mas a gente ainda vai ter outras medidas para interpretar melhor qual é o melhor modelo, tá certo? Neste caso, então, a gente pode, eu não vou me alongar muito nesta interpretação agora, porque não vai ser muito útil para a gente. E coloquei aqui agora também apenas para os efeitos fixos. Então, o efeito fixo, one way individual, one way time e two ways, tá certo? E aí a gente consegue ver um pouquinho das saídas, né? Parece que o one way time, o individual, desculpe, esse aqui é o one way individual, está um pouquinho melhor, tá certo? Mas ainda é um modelo bastante simplório, apenas y em função de x1, eu nem dei detalhes de qual é a variável y, qual é a variável x1, porque é apenas um exercício introdutório ainda, e mais à frente, então, nós poderemos interpretar um pouco melhor, um modelo um pouco mais realista. Ok? Por hora paramos por aqui. Obrigado, até a outra videoaula.